Obrigado, deputado Carlos Mink, pela excelente exposição, né, trazendo temas de relevância, né, não só do ponto de vista de aperfeiçoamento do sistema, tocou em vários assuntos importantes, né, relacionados na verdade, necessidade de transparência, de fortalecer instituições, de cumprir as metas, né, inclusive, já abrindo para as perguntas, e quem quiser fazer pergunta pode fazer pelo chat. A Mônica Pena já sinaliza aqui, perguntando qual a lei do cumprimento das metas, né? Eu posso passar para ela essa lei, porque eu também tenho o número dela, mas vou aproveitar esse gancho. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer pelo chat para passar para o deputado? A gente tem a oportunidade de fazer 2 perguntas. Quem quiser, além da Mônica, essa pergunta eu posso estar repassando para ela. Isso, Marcos Paulo, dá o número da lei, a lei do ano passado. Sim, eu tenho o número dela, eu já passo para ela. Se ninguém tem pergunta, eu vou fazer uma pergunta, porque foi um tema que é importante, e é uma lei também editada recentemente, né, de autoria do deputado Carlos Mink, que é sobre o tratamento do chorume. Isso é importante. Comentou exatamente sobre esse tema, né? É um tema que foi, de uma certa forma, provocado a partir do impacto da Baía de Guanabara, que foi trazido aqui na sua fala, que recebemos algumas denúncias de algumas operadoras de aterro que estavam despejando chorume na Baía de Guanabara. Isso, evidentemente, provoca um impacto fundamental na Baía, que leva à mortalidade de animais, da fauna e da flora marina, além da própria contaminação do terreno como um todo. Então, a pergunta seria essa, né? Como o tratamento do chorume pode aperfeiçoar e deixar de impactar a Baía de Guanabara? Deixa eu falar um pouquinho dessa lei que foi ditada recentemente, que poucas pessoas têm conhecimento dela. Você podia depois, Marcos Paulo, dar também o número dessa lei para as pessoas. Deixa eu dizer, a questão é a seguinte, vocês que estão aqui na telinha são professores, pesquisadores, ou alunos que estão também fazendo a pós-graduação. Mas muitas pessoas não percebem bem a diferença entre o lixão e um aterro sanitário. Então, o lixão é um terreno que o prefeito joga o lixo e passa o trator em cima. Quando ele joga o lixo, vão para lá os catadores disputar o lixo. Eu conheci uns 50 lixões do estado do Rio. Devo ter engolido várias moscas varejeiras nas vistorias que eu fiz nesses lixões. Lá a gente via criança disputando lixo com porco, cavalo, lixo que tinha de tudo, inclusive seringas. Isso não é nem terceiro mundo, é quinto mundo. O lixão, eu acho que é a síntese do drama social e do drama ambiental. Muito bem. Para o prefeito era baratíssimo, custa R$ 4,00 a tonelada. Ele joga o lixo e passa o trator. Para a sociedade é caríssimo. Contamina o lençol freático, as baías, as crianças. A gente fez um estudo com a Fiocruz sobre a saúde dos catadores de gramacho, todos com seríssimas doenças de pele, todos com seríssimas doenças intestinais, e alguns já com comprometimento fatal. Não é para menos. Nada mais insalubre do que trabalhar em cima de um lixão. O que é um aterro sanitário? Um aterro sanitário não tem catador. O catador está num centro de triagem que é fora do aterro. Um aterro sanitário é uma empresa, tem o solo impermeabilizado, então tem carteira assinada, tem energia, só que aí o lixo custa R$ 60,00 a tonelada, R$ 70,00 a tonelada, pelo menos. Por quê? Porque é um serviço, não é jogar no chão e passar a máquina. Então, isso significa que várias atividades têm que ser reguladas. Uma delas é a que o Marcos Paulo levantou agora, que o chorume, mesmo quando você tem um aterro e não um lixão, o lixo, a posição da matéria orgânica é que gera o chorume. O chorume é um líquido escuro, espesso, que ele tem uma DBO, quer dizer, uma demanda bioquímica de oxigênio muito elevada. Então, ele acaba chupando o oxigênio da água, e esse oxigênio falta para o manguezal, falta para o caranguejo, que morrem. Uma coisa que essas empresas
as empresas privadas de aterros intermunicipais faziam era pegar o chorume e levar para uma estação de tratamento de esgoto. Mas isso, os países avançados, ninguém permite, porque o chorume é muito mais tóxico. E o tratamento dele tem que ser muito mais completo do que o tratamento do esgoto doméstico. Então, essa lei que o Marcos Paulo referiu determina padrões para o chorume, como ele tem que ser tratado. Uma outra coisa, que não é essa pergunta, mas eu aproveito para complementar e com isso encerrar, é a obrigação de captar o metano. Isso tem a ver com as nossas leis de mudança climática. Eu falei, quando fui ministro em 2009, o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das emissões, e no plano de mudança climática já tinha captar o metano. E, recentemente, em Glasgow, o Brasil assinou a redução de 30% do metano até 2030. Bom, o que é certo é que, não sei se vocês sabem, que o metano é o gás do lixo que aquece o planeta 80 vezes mais do que o CO2, do que o dióxido de carbono. E alguns aterros sanitários, por exemplo, Adrianópolis, em Nova Iguaçu, ganha crédito de carbono da Holanda por captar o metano. Alguém vai dizer, mas peraí, que história é essa? Holanda, Nova Iguaçu, conexão é essa? Parece uma música da MPB. Não, é o seguinte, a Holanda é um país baixo, né? Vai ser um dos primeiros que vai submergir quando as geleiras derreterem. E ela tem interesse em diminuir as emissões. Então, se o aterro de Nova Iguaçu, um deles, né, que é o Adrianópolis, capta o metano, a Holanda paga por isso. E isso ajuda em 50% o custo de operação desse aterro. Então, isso só mostra que as questões não têm só problemas, têm possibilidades de captação de recursos para avançar, por exemplo, na captação do metano. E o chorume tem que ser tratado de acordo com essa lei, com especificações técnicas que são diferentes daquelas do tratamento do esgoto doméstico. Excelente, deputado. O Firmino trouxe uma pergunta, mas a gente está com o prazo já um pouco estourado. A pergunta é o seguinte: Mink, a respeito dos problemas contratuais da região dos lagos, você apoiou a gestão participativa local, através do consórcio intermunicipal que exerceu o controle social das concessões. Autorizou os contratos devidos na recuperação da lagoa com a solução de cinturões de tempo seco. Como você vê essa participação ativa da sociedade, pescadores e moiadores, com apoio dos gestores públicos? E aí se remete diretamente à recuperação da lagoa de Araruama, com agora a questão dos cavalos marinhos que estão aparecendo graças a esse movimento que aconteceu lá, né? Olha, a pessoa melhor para responder essa pergunta é o próprio Firmino, que fez a tese de doutorado dele sobre esse tema. Eu fiz apenas o prefácio desse livro dele, que foi a tese, e depois o Firmino foi para Lisboa fazer um pós-doutorado, cujo tema era o tempo seco, que aqui no Brasil é muito pouco conhecido e estigmatizado pela esquerda, porque o tempo seco não é um saneamento formal. O tempo seco capta o esgoto antes de chegar num rio, por exemplo, e joga direto para a estação de tratamento. Como o nome está dizendo, tempo seco, quando chove muito, 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 isso não funciona. Mas chove muito, 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 35 dias por ano, 10% dos dias. O tempo seco é complementar com o sistema formal. O sistema formal você tem que furar casa a casa. Imagina uma favela que moram 50 mil pessoas, como o Rio das Pedras. Você tem que furar cada casa, ligar cada casa à rede de esgoto, ligar a rede a uma elevatória. A elevatória é uma bomba que leva o esgoto de um bairro até uma estação de tratamento e por aí vai. Ou seja, isso custa bilhões e demora anos e anos e anos.
Se você põe um sistema que o esgoto está pelos riachos e canais caindo num rio aqui, você capta direto e joga para a estação, isso é 10 vezes mais rápido e 10 vezes menos caro. Só que isso não substitui o outro trabalho. O outro trabalho continua sendo feito, que é o saneamento formal, né? O Firmino conhece muito bem isso. Não sei se vocês sabem que todos os rios importantes da Europa que foram limpos, o Tejo, em Portugal, o Tâmisa, na Inglaterra, o Reno, na Alemanha, esses rios foram limpos com uma combinação de saneamento formal com tempo seco. Aqui no Brasil, quando a gente começa a discutir tempo seco, sobretudo o pessoal da esquerda sanitarista, da qual eu faço parte, mas que não conhece o que é o tempo seco, pula nas cadeiras. Que absurdo! Tempo seco não é saneamento. É verdade. Não resolve todos os problemas de saúde, tanto é que você tem que continuar avançando. Mas com muito menos recurso e muito menos tempo, provoca um ganho ambiental, por exemplo, na Baía de Guanabara, maravilhoso. Alguém vai dizer, mas e quando chove muito? Quando chove muito não funciona, mas são 10% dos dias. Tá? Então, nós conseguimos fazer uma interação com essas duas concessionárias da região dos lagos, a Prolagos e Águas de Juturnaíba. Chama Águas de Juturnaíba porque toda essa água das duas vem do Lago de Juturnaíba, lá em Silva Jardim. Não sei se vocês sabem disso. Toda a água da região dos lagos vem do Lago Juturnaíba de Silva Jardim. Mas, então, o que acontece? Como tinha um contrato de concessão, que eu falei, muito ruim e muito antigo, no tempo do Marcelo Alencar, que dava 40 anos para eles fazerem alguma coisa, nós colocamos recursos do FECAM para novas estações de tratamento de esgoto, em Cabo Frio, Araruama, Búzios, mas isso teve que haver uma lei aprovada na Assembleia, uma aprovação da Genersa, que recalculou a maneira que eles tiveram que abaixar a tarifa e que antecipar algumas metas, porque a gente estava aportando recursos que não haviam sido recursos públicos, que não haviam sido previstos pelo contrato original de concessão, que, como eu falei, era péssimo. Para você aportar esse recurso, tem que ter uma engenharia jurídica complexa. Tem que aprovar uma lei, você tem que consultar a Genersa e tem que fazer o recálculo do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, antecipando as metas e evitando majoração de tarifas. Mas o Firmino, ele é muito amigo, que ele fez uma pergunta que a pessoa certa para responder ele próprio. Eu espero que amanhã, quando ele for dar conferência, ele explique isso melhor, porque ele fez um pós-doutorado nesse tema. Então, é uma pequena maldade dele querer que eu responda um assunto que, quando me perguntam, eu consulto a ele próprio qual é a melhor resposta. Deputado, excelente. Obrigado pela sua intervenção, né, por estar disponibilizado sua agenda também, que eu sei que anda bem complicada para estar conosco aqui, né? E amanhã, já aproveitando o gancho, Firmino vai estar conosco, fazendo a sua exposição sobre o panorama geral do marco regulatório, falando sobre tempo seco e todos os desafios do saneamento, né, relacionados a esse tema, né? Muitíssimo obrigado, deputado, pela sua participação, né? Grande abraço, quiser ficar conosco. Saudações biodiversas, ecológicas e libertárias para todos vocês. E vou dar só uma notícia boa. Eu conversei há pouco tempo com o presidente Lula, quando ele esteve aqui, na Cinelândia, e ele me disse que em janeiro, mês de janeiro, vai haver um revogaço. Portanto, as maldades feitas por lei têm que ser desfeitas por lei, mas todas aquelas que foram feitas por decreto, por exemplo, decreto das armas, dos agrotóxicos, contingenciamento de recursos para pesquisa, para ciência e tecnologia, para cultura, isso com algumas poucas assinaturas vai ser tudo revogado em janeiro. Vai passar.
Um grande abraço a todos e todas. Abraço, deputado. Muitíssimo obrigado. Bem, com o encerramento da fala do deputado, nós passamos já para a professora Juliana, né, para ela já coordenar a primeira roda de conversa sobre desafios da gestão do marco regulatório de saneamento básico na água, com a professora Monique e a professora Lívia. Né, eu vou ficar apoiando aqui a professora Juliana nas perguntas que, porventura, vierem a acontecer. Juliana, a professora Juliana está com a palavra. Boa noite a todos. Como o professor Marcos Paulo... Desculpa, professora Juliana, eu cometi uma gafe, eu esqueci de lhe apresentar, que é extremamente importante. Bem, a professora Juliana, que vai estar sendo a moderadora agora nesse momento, né? Ela é mestre em ciências pelo programa de pós-graduação em Prática de Desenvolvimento Sustentável da Rural, doutoranda do mesmo programa, consultora na área de gestão socioambiental, participação e engajamento social e também relações públicas. E também é professora, né, aqui do curso Novo Marco Regulatório de Saneamento Básico, Panorama Geral. Então, com a palavra, professora Juliana, seja bem-vinda, né, todos vocês. Sigamos. Obrigada, professor Marcos Paulo. Hoje, meu papel aqui é fazer essa moderação. A ideia é a gente começar esse bloco agora que inicia, que vão falar a professora Monique e a professora Lívia Soalheiro. Já vou avisar também que vou ficar nesse papel de sinalizar, a gente está pensando em trabalhar aí uns 20 minutos, quando faltar tentar equilibrar a divisão de tempo, e aí eu vou sinalizando para as nossas palestrantes do dia. Vou começar apresentando a graduada em Direito Público e Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestre em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos pelo Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional e Gestão de Regulação de Recursos Hídricos, o Prof.Água, do Polo ERJ. Atualmente é gerente de ESG do Grupo Águas do Brasil e professora do curso do nosso curso, ministra o módulo 2, que é Recursos Hídricos e Saneamento Básico, né, que é o tema focal dela. Fazendo uma provocação, assim, um pouco em relação à questão do novo marco regulatório, perguntando à professora Lívia se ela acredita que esse novo marco regulatório de 2020, ele trouxe benefícios à gestão das águas, ou se ele promove a participação da área de gestão de... Então, vou passar a palavra para a professora Lívia, já provocando-a. Oi, Juliana, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Marcos. Monique, que está aí com a gente também nesse debate. Primeiro, agradecer o convite para participar do curso e do debate de hoje e dizer que a fala do Mink já foi excelente, né? E já abre um caminho aí para a minha resposta. Quando a gente pergunta, né, se houve benefício com esse marco regulatório para a área de gestão das águas, é notório o quanto a gente já tem de evolução toda vez que a gente trabalha saneamento. E quando a gente fala dos lugares onde houve já concessão, e aqui no Rio de Janeiro é muito emblemático, né, porque está muito recente tudo isso, e a gente consegue ver em tão pouco tempo ganhos tão positivos para a população, como a Praia de Botafogo balneável, ainda que por um curto período, né, depois de 23 anos ela volta a ser balneável. Quando a gente vê, por exemplo, a questão dos cavalos marinhos, que o Mink trouxe aí, né, ressurgindo na Lagoa de Araruama, isso é uma vitória de muitos anos, de um processo de saneamento muito longo, como bem dito aí pelo Mink, iniciado lá atrás, né, e trabalhado junto com as concessionárias, com o Consórcio Intermunicipal Lago São João, com o Comitê de Bacia. É um trabalho de abraço à Lagoa de Araruama, onde houve engajamento da população,
Firmino aí liderou esse processo e tem uma excelente experiência para contar, e que trabalhou muito aí o coletor de tempo seco, que é tão falado hoje em dia, né? Tão discutido. Então, é inegável que melhorias vêm acontecendo nesse novo cenário de saneamento trazido pelo novo marco regulatório. E também um ponto muito importante, que às vezes a gente na gestão de recursos hídricos, né, pouco olha o lado social. Se a gente reparar o quanto de pessoas em situação de vulnerabilidade que passaram a ter acesso à dignidade por meio da água e do saneamento, é muito significativo. Esse retorno para quem está dentro das concessionárias, ele é muito diário e muito positivo, e é a sensação de dever estar sendo cumprido, é a sensação de estar conseguindo objetivamente colocar em prática o que o marco pretende, e também a geração da atividade econômica, né? Esse é um movimento importante trazido pelo marco regulatório do saneamento também. O saneamento ele volta a estar na agenda econômica, ele volta a gerar emprego, ele volta a envolver as pessoas da comunidade no seu processo, né? Ele volta a sinalizar para a comunidade e para as áreas em geral que sanear é possível. E, né, hoje eu estou no Grupo Águas do Brasil e essa é uma frase que a gente usa muito lá. O grupo acredita que sanear o Brasil é possível, e essa experiência que está sendo vivenciada no Rio de Janeiro, ela vem corroborando com esse nosso entendimento. E, assim, só de trazer a previsão de obras tão significativas em pontos tão críticos como os já citados aqui pelo MINC, né? Queimados, Japeri, Nova Iguaçu, que estão ali na boca da captação do Guambu, que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro. Só isso já vai trazer uma melhoria para os corpos hídricos inegável, em que a gestão de recursos hídricos, sem esse apoio do saneamento, não conseguiu desenvolver em todo esse período de gestão. Então, a gente já começa a perceber, e não estou falando que a gestão foi falha, mas ela é uma gestão complexa e que precisa do engajamento de diversos atores, inclusive do setor de saneamento. Então, a gente precisa reconhecer a oportunidade, nesse momento, de trabalhar em conjunto saneamento e recursos hídricos. E aí, eu entro na questão da sobreposição técnica, né? Logo que o marco de saneamento começou a ser discutido, né, e passou a ser aprovado e a ser colocado em prática, e a Agência Nacional de Águas ganhou a atribuição de se tornar a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, muito se discutiu isso. Olha, vai haver uma sobreposição técnica e o saneamento vai engolir a área de recursos hídricos, até pelo tanto de demanda reprimida que existe nessa área, né? E, na prática, o que se percebe é que, sim, a agenda do saneamento ganhou uma força muito grande. A agenda de recursos hídricos ela já vinha há alguns anos, né, com uma diminuição da sua força de trabalho, seja porque não havia concurso público, seja porque as pessoas se aposentam, seja porque não há renovação no quadro, né? Seja porque houveram muitas mudanças de governo e isso fez com que a orientação fosse alterada em diversos momentos. No entanto, a gestão de recursos hídricos tem um sistema muito consolidado e uma atuação muito consolidada. Então, eu entendo e reitero que é o momento da área de recursos hídricos entender a oportunidade de potencializar os seus resultados ao se unir com a agenda de saneamento. E eu digo potencializar os seus resultados na ponta, no objetivo dela, melhoria da qualidade e quantidade de água, no tocante à melhoria da qualidade e quantidade de água. Então,
eu acho que é preciso também que a área de saneamento saiba reconhecer que o coração do seu negócio é a água. Então, que a gestão de recursos hídricos é fundamental para a área de saneamento. É fundamental que se tenha água em quantidade e qualidade para que o seu processo de entrega seja com o menor custo possível, né? E com a menor química possível também para a população. Então, assim como para o saneamento, cuidar da água bruta é essencial, para a gestão de recursos hídricos, ter o saneamento é essencial para atingir o seu objetivo, que é a melhoria da qualidade e quantidade de água. Eu acho que é isso para uma fala inicial, Juliana. Não vou me alongar muito, acho que a gente tem que recuperar aí um tempo que a gente teve de presente aí do MINC, né? Mas a gente precisa recuperar um pouquinho da programação e fico aí à disposição. Ótimo. Então, eu vou passar para uma apresentação breve aqui da professora Monique Marins, que, antes de passar a palavra diretamente para ela, a professora Fluminense, engenheira civil pelo Centro Universitário Anhanguera de Niterói, mestre em meio ambiente pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela COP, UFRJ, doutor em dinâmica dos oceanos e da terra pela Universidade Federal Fluminense, sócia-diretora da empresa nascente Soluções Ambientais e Recursos Hídricos. E professora no curso, vai ministrar com a gente o módulo 4, gestão de drenagem e manejo das águas pluviais e urbanas, e aí eu vou também provocá-la e trazendo um pouquinho a fala da professora Lívia Soalheiro, que falou que os recursos hídricos são o coração do saneamento. Se a drenagem são as artérias, o que seria a drenagem, né? E se você acredita que o novo marco, ele trouxe mais visibilidade aos serviços da drenagem urbana, e qual a perspectiva que a gente tem para esse segmento no saneamento? Passando a palavra aí para a professora Monique. Perfeito, Juliana. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Também gostaria de agradecer essa grande oportunidade de estar aqui, primeiramente ouvindo e aprendendo, né, com colegas tão experientes aí, sempre aprendendo com vocês, e podendo compartilhar também um pouquinho da minha experiência e do meu conhecimento sobre drenagem. Eu adorei essa metáfora aí, né, do coração e das artérias. É exatamente isso. Eu até anotei aqui, né, eu botei até um coração, que de fato é isso. Inclusive a própria Agência Nacional de Águas e Saneamento tem esse slogan, né, que a água é uma só. Então, quando a gente está falando de saneamento e água, a gente não pode esquecer da drenagem. E o deputado, né, Carlos Mink, falou muito bem que a drenagem ela também faz parte do saneamento. Então, em geral, tem-se essa tendência a achar que o saneamento é só abastecimento de água, esgotamento sanitário. Então, fica ali a drenagem e os resíduos sólidos do colega Rodrigo, como patinhos feios do saneamento, tentando correr atrás do prejuízo e um lugar ao sol aí nesse tema. Então, mas voltando para a pergunta, né, em relação se houve, qual foi o movimento em relação à drenagem promovido pelo novo marco? Bom, de fato, teve sim um aumento da visibilidade da drenagem com esse novo marco, principalmente em relação à regulação. Então, uma vez que a Agência Nacional de Águas e Saneamento vem como esse órgão, né, como esse ente aí responsável pela regulação dos serviços de saneamento, incluindo a drenagem, começa-se um movimento de conversa mesmo, como a gente está fazendo aqui hoje. Então, desde da publicação da lei, né, até hoje, muitos seminários, muitos congressos, simpósios vêm acontecendo com essa temática da drenagem sendo discutida, o que antes não era muito visto, né? Então, as agências reguladoras, como, por exemplo, a ABAR, que é a agência brasileira,
promoveu no ano passado um evento para falar especificamente da regulação da drenagem. E em todos esses eventos, o que é sempre falado é sobre essa questão da drenagem ser ainda um tema muito desafiador dentro do saneamento. E por que desafiador? Por que a drenagem ela é invisível? Por que ela é esquecida? Por que é o patinho feio? Bom, a gente pode até começar assim, fazendo o exercício de pensar quem geralmente é o gestor da drenagem dentro de um município. Então, o saneamento, né, é ligado ao município. Então, quando você chega no município, eu trabalho nessa área já desde 2010, então eu trabalho muito diretamente com o município, indo aos municípios para coletar informação, fazer levantamento para elaboração de planos, estudos e projetos. Então, geralmente, a primeira pergunta que eu faço quando eu chego ou quando eu ligo bom, eu gostaria de falar com o setor responsável pela drenagem no município. E aí a resposta é sempre ou não tem resposta, ou a resposta é, bom, como assim drenagem? É responsável por drenagem, como assim? Então, eu tenho que explicar o que é drenagem, né? Então, daí a gente já vê a falta de conhecimento do que é a drenagem de fato. Quando se fala de recursos hídricos, bacia hidrográfica, esgoto, água, as pessoas têm um pouco mais de noção. Agora, a drenagem, as pessoas acham que é, por exemplo, só uma boca de lobo, né? Uma galeria. Porém, a drenagem ela é muito mais abrangente. Então, tem que explicar primeiro o que eu quero, o que eu espero com aquele trabalho, e aí eu sou direcionada muitas vezes, por exemplo, para uma secretaria de obras, porque é a secretaria que faz a manutenção. E aí eu pergunto sobre os estudos. Bom, os estudos hidráulicos e os projetos. Não, a gente não faz, a gente só faz a manutenção. Então, vai lá no meio ambiente e pergunta. Eu vou no meio ambiente. E aí o meio ambiente me joga, às vezes, para uma secretaria de planejamento. Então, eu fico rodando no município, né, dentro da prefeitura, e coletando informação para criar aquele Frankenstein ali, que é a minha colcha de retalhos das informações sobre drenagem. Em geral, não tem mapeamento. Então, a gente observa de perto, assim, quem trabalha com drenagem sempre esbarra nessa falta de informação. Então, isso vem dessa gestão descentralizada, né? Então, essa ausência de um órgão ali no município que faça essa gestão atrelado à questão financeira, né, que é o quê? De onde vem o dinheiro que financia, que ajuda ali no custeio dos serviços de drenagem? Atualmente, na maioria dos municípios brasileiros, não existe um fundo específico ou uma arrecadação específica para a drenagem. Em geral, vem ali dos gastos gerais, né, que vem do IPTU. Então, hoje a gente tem, para vocês terem uma ideia, assim, no SNIS, né, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, no SNIS de todos os municípios ali de 2020 que se cadastraram, que mandaram informação, em torno de 4.000, 40% desses municípios não tem nenhuma forma, né, de arrecadação para a drenagem, e o resto vem do IPTU. E aí vem essa questão da cobrança, né, que é um tema que é abordado no novo marco, que já é implementado para a água e para o esgotamento, e também tem a taxa de resíduo, né, que vem muitas vezes ali também no IPTU, mas não tem para drenagem. Então, essa é uma discussão também que ainda está incipiente no Brasil, está muito inicial e é bem polêmica. Então, qual é a forma de cobrança da drenagem, de onde vai vir esse dinheiro, como ele vai ser aplicado. Então, é uma discussão bem interessante que está também aí crescendo, principalmente promovida pelo Novo Marco. E só para vocês terem uma ideia, né? No Brasil, também desses 4.000 municípios que mandaram informação no SNIS, apenas 5 municípios fazem cobrança específica para a drenagem. Tá? Santo André, por exemplo, foi o primeiro município no Brasil a fazer essa cobrança, desde 1998 que eles cobram, né? A lei deles é de 97. Então, até mesmo antes da própria lei de saneamento, que é de 2007, eles já faziam essa cobrança. Então, assim, é possível fazer, né? A questão é justamente como fazer e ganhar a confiança até da própria população em aceitar pagar essa taxa, né? Então, a gente tem aí na drenagem esses temas, assim, que a gente pode, né, abordar depois com um pouco mais de profundidade, mas, a princípio, é essa questão da descentralização da gestão, que dificulta até mesmo a questão até da própria cobrança, a regulação, que também não existe, até o deputado falou dessa lei, né, estadual sobre
que aborda ali as metas e a atuação das agências reguladoras. Então, até vou dar uma consultada na lei depois e procurar saber um pouco mais para saber se também se aborda essa questão da drenagem, que é importante e, de fato, vem sendo muito falada com esse novo marco. Então, a perspectiva, pelo menos minha, e acredito que de todos os colegas dessa área, é de que a gente tenha melhorias com o novo marco, já estamos tendo, só está sendo falado, trazido aí à luz, já é um grande avanço, mas também, como a Lívia falou, tem que se pensar nessa gestão integrada quando se fala em saneamento. Então, drenagem ela não é só a boca de lobo e a galeria ali da sua rua. A drenagem também tem que andar junto com a gestão de recursos hídricos, que é fundamental. Eu acho que é isso. Monique. Pode abrir para... Professora Juliana, eu estou vendo aqui no chat, ainda não tem... Da nossa audiência. Pergunta sobre essa primeira roda de conversa sobre a gestão de água. Só para dar um esclarecimento, eu estou verificando aqui com a PUC algumas perguntas fazendo de ordem administrativa pelo chat. Esclarecer, porque amanhã vai ser uma outra roda de conversa com o professor Firmino e outras pessoas. Então, aqueles que quiserem se inscrever, quiserem participar, já vai ter que se inscrever novamente. É um outro link, eu vou colocar aqui o link para quem quiser acessar lá a nova página, né, com o evento de amanhã. A abertura vai ser feita pelo Firmino, com os professores que vão estar amanhã. A Karen, a professora Juliana e eu, o professor Rodrigo. Tá? Então, tem que se cadastrar, se inscrever para receber o link, tá bom? Sobre a questão do certificado, lista, eu estou vendo aqui com o pessoal da PUC, eu passo para vocês que me derem informação. Tá? Pedir para a Giovana, que está no apoio aqui, para ela me dar um retorno, para a gente poder estar passando isso para vocês. Eu não tenho perguntas, se a professora Juliana tem alguma pergunta para fazer, já que enquanto as pessoas não perguntam alguma coisa específica sobre a questão. Falhou para mim, eu não consegui ouvir o que você estava falando. Eu não tenho pergunta, eu não sei se a professora Juliana tem alguma pergunta para fazer, professora Monique e Lívia. Aqui no chat ainda não tem perguntas ainda, para as pessoas ainda não fizeram. Certo. Então, eu vou continuar com a professora Monique, depois a gente vê se mais alguém quer perguntar algo mais. Mas, Monique, quais seriam os impactos mais importantes em função dessa ausência, essa debilidade da população, né? Como é que isso impacta diretamente para quem vive a cidade? Sim. É bem importante ter essa consciência, né, Juliana, assim, de quais são os impactos. Então, tudo bem, a drenagem não é vista, não é levada a sério, né, como deveria, falta dinheiro, e qual é o impacto disso na vida real, ali no dia a dia? Então, eu já começo assim, falando um impacto que tem sido cada vez mais recorrente, que são os alagamentos e as inundações. Então, os alagamentos estão mais relacionados a essa ausência do funcionamento do sistema de microdrenagem. Então, uma vez que nós temos bueiros entupidos, galerias que estão hoje menores do que deveriam estar, né, por conta até do aumento desse escoamento aí na área urbana, promovido tanto pelo aumento da ocupação, então aumenta a ocupação, aumenta a permeabilização do solo, aumenta o escoamento superficial, e aí as galerias que estão instaladas ali há muitos anos, hoje já não suportam essa vazão. E ainda as mudanças climáticas, né, que nós estamos vendo aí eventos cada vez mais intensos de chuva. Então, isso também deve ser estudado na drenagem, e esse é um impacto direto na população, desde um simples alagamento, que pode travar um trânsito, até uma inundação que entra na casa, chega a 2 metros de altura, leva pessoas, muitas mortes. Então, nem preciso dizer, os noticiários estão aí cada vez mais mostrando, né, o que vem acontecendo. Além disso, nós temos também a questão até mesmo do carreamento da poluição do solo, né, para os recursos hídricos. Então, uma vez que tem esses eventos de chuva e que os sistemas de drenagem não estão funcionando da forma correta, até mesmo em alguns casos com caixas de areia que possam segurar esses sedimentos, isso tudo vai como poluição, e ainda a questão dos resíduos, né? Então, também a ausência da gestão do resíduo, da coleta, do tratamento, e a disposição inadequada desses resíduos
nas ruas, em terrenos baldios. Isso acaba indo para o sistema de drenagem quando tem esses eventos de chuva intensos. Então, a drenagem ela vai estar muito relacionada aos eventos de chuva, por isso que a gente até fala que o brasileiro só lembra da chuva, não brasileiro, eu acho que o mundo inteiro só lembra da chuva, da drenagem quando chove. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na região sudeste, de outubro a março, abril, ali um período chuvoso, onde todo mundo lembra de drenagem, reclama que o prefeito não limpa a galeria, e aí todo mundo lembra de drenagem e fala sobre isso, e a própria prefeitura, os próprios órgãos estaduais e federais se mobilizam, e aí passa esse período, a gente esquece, né? Porque fica seco, aí vem a questão até da própria seca, ar seco. Então, a drenagem ela vai estar muito atrelada a esse período chuvoso, e os impactos vão ser diretos ali na população. Tem também a questão da demarcação da faixa marginal de proteção, que é um instrumento de gestão de recursos hídricos, mas que está diretamente relacionado à drenagem, até por conta dessas áreas de inundação. Então, são alguns exemplos, assim, né, que eu posso citar rapidamente, de impactos que afetam diretamente todos nós, né? Não tem... Você pode ser rico, você pode ser pobre, e hoje em dia a drenagem ela está impactando a todas as pessoas, até questão de deslizamento, né? Muitos deslizamentos ocorrem por conta da ausência de drenagem. Então é isso, assim, e aumentar um pouco acho que é nosso papel também trazer, esclarecer para a população o que é a drenagem. Eu lembro que nos planos de saneamento, que eu até trabalhei com o Rodrigo, a gente fez alguns planos de saneamento para o Espírito Santo, para o estado do Maranhão. Então, a gente fazia pesquisas, né, com a população, e aí perguntava como é a situação do abastecimento de água no seu município. Boa, ruim, muito boa, regular, essas perguntas. E aí as pessoas sempre diziam, para a água tinham muito claro, muito ruim, porque a água não era boa. Esgotamento sanitário, muito ruim, porque o esgoto ia para a rua. Drenagem, muito boa. Todas as pessoas respondiam muito boa a situação da drenagem no município. E não tinha sistema de drenagem nenhum. Então, daí a gente já observa, né, que falta um pouco dessa educação ambiental também. Certo. Vamos lá. Tá falhando um pouquinho o áudio. Temos alguma... Ah, sim, temos uma pergunta para a Lívia aqui, né? Vamos lá. Lívia, lagos, né? Acho que sim. Foi a gestão de bacia que fez o controle social do saneamento e os resultados estão aí. Monique, a drenagem raramente tem o que é um erro. Com o novo marco, começa a existir uma discussão sobre conceder esses serviços também de impermeabilização, como ausência de taxas de impermeabilização. Na verdade, misturou a sua pergunta para a Monique. Ju, seu áudio picotou um pouco, mas eu não sei se você passou para mim, para a Lívia, se a Lívia quiser falar. A pergunta ficou para as duas. Para as duas. Lívia, quer? Na verdade, eu queria que repetisse, porque eu não consegui ouvir nem ler no chat. Marcos, você pode repetir? Aqui, Juliana. Obrigada. Firmino está fazendo a pergunta. Lívia, na região dos lagos, foi a gestão de bacia que fez o controle social do saneamento, os estados estão aí. Monique, a drenagem raramente tem planejamento sempre associado ao esgotamento sanitário, que é um erro. Com o novo marco regulatório, começa alguma discussão sobre conceder os serviços de drenagem e ver que mecanismos de cobrança, como ausência de taxa de permeabilização e captação de água de chuva, podem possibilitar essa ser uma fonte de recurso factível. Então, seria uma provocação para as duas, né? Como é que elas enxergam, primeiro, o controle social na gestão de recursos hídricos, né? Pegando o exemplo lá da região dos lagos, e a Monique falando um pouco sobre a questão da concessão do serviço de drenagem. Será que isso é possível? E da questão da própria taxa de drenagem, né? Que você abordou um pouco. Bom, vamos lá. Aproveitando o gancho, a Hilda Leonor está perguntando:
A implementação de coberturas com permeabilidade não seria uma solução para evitar as inundações? Aí já temos aí essas... Monique está cheia de perguntas já. Lívia também, né? Querendo ou não, tem a ver com inundação, tem a ver com recurso hídrico. Lívia, água é uma só, Lívia, estamos juntas. Também acho, água é uma só. Mas em relação ao controle social, acho que o Comitê de Bacia, na região dos lagos, atuou de forma assim, excepcional, e muito pelo engajamento, pelo envolvimento das pessoas, com a temática, com a esperança, né, de reaver aquele bem, aquele patrimônio natural que lhes era tão caro, né, e a gente vê aí o quanto devolveu vida, economia, né, para a região dos lagos. Se essa é uma experiência que será replicada, não sei dizer. Não sei, assim, os comitês de bacia precisam se envolver mais com o saneamento precisa se envolver mais com o comitê de bacia. O comitê de bacia tem o desejo de ser o controle social, mas, de fato, a aproximação ao setor de saneamento, às novas concessionárias, ainda é tímida. Então, a gente precisa que isso aconteça de uma forma mais contundente, né? E que haja essa participação e que seja uma mão de duas vias, e que a gente entenda também que as ações que os comitês de bacia financiam com recursos da cobrança pelo uso da água, elas vêm a auxiliar o saneamento, seja com reflorestamento, seja com uma ação de educação ambiental, seja com ações de saneamento, onde os contratos de concessão não tocam em áreas que não são concedidas. Isso vai ajudar o curso d'água e vai ajudar quando o saneamento for fazer alguma captação para a distribuição de água, seja trabalhando o seu plano de bacia e prevendo ali a questão do reuso da água, seja trabalhando as questões de drenagem, como a Monique traz aqui. Então, o Comitê de Bacia ele tem um papel importante, ele precisa assumir esse papel, e a área de saneamento precisa participar mais do comitê e entender o seu potencial enquanto primeira instância de gestão de conflitos pelo uso da água, entendendo que a área de saneamento faz uso, né, faz o uso prioritário da água, que é o abastecimento humano. Acho que é isso, Monique. Exatamente, e a drenagem, né, ela está muito ligada a esse planejamento urbano, a esse zoneamento, a esse cadastro do uso e ocupação. Então, quando a gente fala aí, o Firmino, né, comentou sobre conceder o serviço e também a implementação de taxa, usando ali como parâmetros as taxas de impermeabilização, captação de chuva, e aí linkando já com a pergunta da Hilda também, se aumentar, né, se usar a implementação de áreas permeáveis, se não seria uma solução para evitar as inundações. Então, vamos lá, primeiro em relação à concessão, eu acho que primeiro o serviço de drenagem ele tem que ser financeiramente atrativo, né? Por que as empresas têm interesse em água e esgotamento sanitário? Porque a população ela paga um valor, então tem uma rentabilidade para tornar o sistema sustentável. Não é só em questão, a empresa quer ser mercenária, capitalista, quer ganhar, não é só isso. Para você gerenciar um sistema, você precisa ter um fundeio ali, né? Um valor para você poder fazer a manutenção. E as manutenções de drenagem, as canalizações, os estudos, eles são caros. Então, primeiro precisa ter realmente essa taxa, né? Como vai implementar essa taxa? Então, nós temos esses exemplos que eu citei aqui no Brasil, de 5 municípios, então eles têm a legislação onde é possível pegar e avaliar como eles instalaram essa cobrança, implementaram essa cobrança, e muitos deles usam essa taxa de impermeabilidade. Então, por exemplo, municípios que são muito permeáveis, muitas vezes eles calculam um fator com base na permeabilização daquele município, né, daquela área urbana, e aí esse fator é aplicado para cada pessoa. Então, imaginando que se você pega uma área que está verde e você constrói, você é responsável pelo escoamento que está sendo gerado ali, né? É muito simples a gente pensar isso. Então, se eu estou sendo responsável, se eu estou jogando mais água, só para a gente ter uma ideia, um coeficiente ali de escoamento
né? Se tem a chuva bate no solo, então um percentual vai infiltrar, o outro percentual vai escoar superficialmente, bem simplesmente falando do ciclo hidrológico. Então, se você tem uma área ali com uma vegetação, seja gramínea, então a gente tem ali pelo menos uns 60% infiltrando e 40% escoando superficialmente. Quando você impermeabiliza, você torna isso, às vezes, 100% de escoamento superficial. Então, você está aumentando a carga do sistema de drenagem. Então, a pessoa, sim, é responsável por isso, né? Então, essas taxas, elas são usadas, sim, para o cálculo da taxa, tá? Tem município que usa. E essas medidas de cobertura permeável, tanto de telhado, né? Você colocar um telhado verde, ou até mesmo você, dentro do seu lote, hoje já tem leis municipais, leis estaduais, o Rio de Janeiro, inclusive, tem, São Paulo, são leis que você obriga o empreendedor, principalmente grandes empreendedores, grandes galpões, a reservar uma área permeável dentro do lote, senão você não consegue construir, né? Então, é isso, assim, são essas discussões, taxa, impermeabilização, mas, de fato, a gente tem que entender a nossa própria responsabilidade no agravamento aí das inundações, tá? Dos alagamentos. Há tempo para mais uma pergunta? Uma pergunta bem interessante, que, se for possível, do Alexandre Tortoriello, se eu falei corretamente o sobrenome dele. Em praticamente todas as grandes cidades, existem áreas que não deveriam ter sido ocupadas, porque são naturalmente locais de inundações, várzeas ou sujeitos a deslizamento. Aí, no caso de Petrópolis, né, pensando exatamente a situação. Mas a falta de programas de moradia e planejamento urbano acaba virando ocupações subnormais, para usar a nomenclatura de IBGE, ou mesmo grandes bairros, né? O novo marco regulatório prevê abordagem específica para essas áreas? Se sim, como elas se diferenciam das demais? Bom, Alexandre, realmente muito bom o seu questionamento, né? O novo marco, né, para a gente assim, comparar com a lei original, que seria a lei do saneamento, né? Ela não traz assim, especificamente, tá, nada relativo a essas ocupações de fundos de vale, porque eu acho que isso acaba indo até um pouco mais para a lei, para o Código ali florestal, né, que estabelece a demarcação das faixas, e há pouco tempo saiu uma legislação, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é de 2020, que inclusive possibilita, né, os próprios municípios a fazerem a demarcação dessas faixas, tendo um instrumento de lei, né, que possa regulamentar isso. Então, quando a gente está falando de inundação e várzea, o novo marco, ele não traz muito, porque assim, o novo marco ele trabalha muito a questão do manejo e drenagem de áreas urbanas. Então, ainda tem essa mentalidade na lei de saneamento de focar na área urbana e na microdrenagem mesmo, né? Então, essas inundações elas acabam ocorrendo mais por conta do transbordamento dos rios. E aí vai conversar direto com a gestão dos recursos hídricos. Então, nós temos os comitês de bacia, as legislações, como eu falei, federais, estaduais, até mesmo agora municipais, que vão regulamentar o tratamento dessas áreas de fundos de vale, tá? Então, como se diferencia, você diz em relação às outras áreas sem ser de fundo de vale, acredito eu, né? Então, assim, não tem, de fato, no novo marco não tem essa diferenciação. O que o novo marco aborda, né, um pouco de diferente em relação ao primeiro, é a questão de você reter o escoamento, né, dentro da área urbana mesmo, dentro dos lotes, de você aumentar as áreas de amortecimento de água dentro dos lotes, evitando que essa água chegue na rede de drenagem, mas não especifica se isso vai acontecer só para a área de risco ou para qualquer área, não, é para qualquer área, tá? Que o novo marco aborda isso. Depois, se você quiser, pode até entrar em contato, a gente pode conversar mais, mas, a princípio, o novo marco não diferencia, não. Senhora Juliana, à vontade para a próxima roda. Vamos lá, então vamos partir para a próxima rodada. Agradecer um pouco as perguntas, que estão cada vez mais interessantes. Um pouco, né,
com o professor Rodrigo Imbeloni e a Patrícia Finamori. Vamos começar pelo professor Rodrigo, que é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal Fluminense, especialista em engenharia sanitária e ambiental pela UFRJ, mestrando em saneamento pela Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenador de projetos de Masterplan, consultoria e projetos e meio ambiente, com 20 anos de experiência na área de resíduos sólidos. Ele também é professor do curso, do módulo que vai tratar de gestão de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E aí vou perguntar ao professor Rodrigo como é que a legislação de resíduos vem evoluindo nos últimos anos no Brasil. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite a todos. Nossa, essas rodas de conversa são muito boas, né? Porque a gente agrega gente de qualidade conversando sobre assuntos que estão aí quicando na área para a gente resolver, né? Assim, nós temos aí, como a professora Lívia falou, nós temos um momento de desenvolvimento no Brasil na área de saneamento. A gente tem que tocar isso para frente, né? Nós falamos aí sobre água, bastante de água, a professora Lívia, a professora Monique falou sobre drenagem, né? São questões aí do saneamento básico, né? E resíduos está em efervescência no momento, né? Então, nós tivemos um avanço muito pequeno no Brasil, basicamente pontuais estados. O deputado Carlos Mink pontuou muito bem, por exemplo, ele trabalhou na política estadual de resíduos sólidos do Rio de Janeiro, os primeiros estados do Brasil a ter política estadual de resíduos, né? Ou seja, que efetivamente começou a trabalhar a questão do encerramento dos lixões, mas dos anos 1980 até 2010, até 2007, quando saiu a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, nada aconteceu no Brasil em termos de normatização legal. E aí a gente entra em 2010 com 2007 com a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, que deixou ali um vazio, não um vazio, mas ele dá um salto aguardando aí a Política Nacional de Resíduos, que já estava em elaboração, e ele é elaborado em 2010, ele fica pronto, e pronto, o Brasil passa a ter aí o seu arcabouço legal normativo. 10 anos depois disso, esse arcabouço legal de 2010, a Política Nacional, não era perfeita, tinha ali algumas falhas conceituais e questões que vieram a ser tratadas posteriormente, mas nesses 10 anos veio aí o novo marco regulatório de saneamento, que ele atua, né, sobre todas as componentes do saneamento básico no Brasil, incluindo resíduos, e dá um novo direcionamento. Eu vou falar daqui a pouquinho, rapidamente, sobre esse ano. 2022 também já foi um ano interessante na parte de resíduos, mas com um novo marco regulatório de saneamento, ele já faz questões, ele já direciona questões relacionadas, por exemplo, a titularidade dos serviços, a sustentabilidade econômico-financeira. A despeito da política nacional falar em sustentabilidade econômico-financeira, o novo marco regulatório ele coloca isso num direcionamento ao qual municípios têm que passar a contratar serviços e remunerar esses serviços por meio de cobranças de taxas, tarifas, que não apenas receitas do Tesouro Municipal. Então, o novo marco regulatório ele coloca sobre a mesa de gestores públicos o seguinte: agora eu tenho que contratar serviço e eu não posso mais, inclusive, contratar por terceirização, né? Quem trabalha, quem vive nos municípios já deve ter, desculpe, mas quem vê televisão, por exemplo, jornais, já deve ter visto em algum momento municípios que ficaram aí sem coleta de lixo ao final das gestões dos prefeitos. É isso, são os contratos de terceirização, que são feitos muitas vezes emergenciais e tal, e com o novo marco regulatório isso não existe mais. Inclusive, municípios têm dado passos atrás, recompondo equipes de coleta, que já não existia mais, comprando caminhão, montando equipe própria, porque ainda não conseguiu avançar num contrato de concessão. Hoje, a contratação do serviço é por meio de concessão, e concessão são 25 anos, 30 anos, 35 anos. Então, o novo marco regulatório, ele cria essa, digamos, a segurança
né, para que o recurso público ele seja gasto de forma otimizada, de forma direcionada. Os contratos de terceirização eram apoios, muitas vezes eram apoios para os municípios, né, para os prefeitos, contratos de patrocínio de campanha, etc, etc. Então, o novo marco regulatório traz essa segurança. E, além disso, ele também coloca sobre a mesa uma questão interessante, o consorciamento intermunicipal. Os municípios, no Brasil, tem 90% dos municípios são até 20 mil, 25 mil habitantes. Então, esses municípios é que são vulneráveis, né? Esses é que têm os reais problemas e que não tem recurso para resolver. E a partir do momento que a política nacional ela trata desse assunto também superficialmente, mas o novo marco regulatório também direciona. Ó, a questão você tem um município pequeno que se consorciar com outros, porque só assim você consegue ganhar escala para você ter aumento de receita, para você tornar, por exemplo, a implantação de um aterro sanitário, uma rota tecnológica qualquer, reciclagem, compostagem, recuperação energética, e o próprio destino final, você só consegue isso por meio de escala, e você só consegue escala quando você se consorcia com seus municípios vizinhos. Então, o novo marco regulatório ele deixa essa questão muito forte sobre a mesa e que é um tabu, porque, infelizmente, a política, e aí, agora acho que está até um pouco pior, mas as ideologias partidárias no passado impediam, por exemplo, que prefeitos de partidos de ideologias diferentes se conectassem para avançar em consorciamentos intermunicipais. Existia essa questão, né? Ou seja, só prefeitos que fossem eventualmente alinhados conseguiriam avançar em consorciamento. E a partir do momento que o município ele tem que resolver a questão, por exemplo, do encerramento do seu lixão, ele não pode mais continuar operando lixão, a despeito de hoje ter mais de 3 mil lixões ainda em operação no Brasil. A legislação ainda tem muito que avançar nessa questão do encerramento dos lixões, mas os municípios eles começam a ver dificuldade em alcançar essas metas que são lá estabelecidas pelo marco regulatório, né? Encerramento de lixão, uma meta do marco regulatório, no marco regulatório, e os municípios começam a enxergar a possibilidade de realmente oferir negócios e rotas tecnológicas na área de resíduos com outros municípios, independente do seu posicionamento político. Então, a legislação ela aperta mais nesse momento. Então, como eu disse, a área de resíduos está em efervescência. Esse ano ainda teve o decreto 10.936, que regulamentou a política nacional novamente. Novamente. Né? Ela suspende o decreto anterior, ela suspende outros, até mesmo artigo da própria política nacional, a rever, né? Então, coloca aí a lógica reversa num patamar de importância na área de resíduos a partir de agora, né? Coloca o catador no centro do problema como ator principal na resolução da questão da logística reversa, sobretudo de embalagens, né? Então, a área de resíduos está decolando e muita coisa vai acontecer. Então, nós tivemos aí a Política Nacional em 2010, o novo marco regulatório em 2020 e agora o decreto 10.936 em 2022 na área de resíduos. Então, muita coisa realmente nessa área de resíduos está acontecendo. E no momento onde resíduos tem ali o seu ente regulador, que é a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Não existia isso. Então, esse momento de efervescência legal, né, de resíduos, a Argentina tem um ente regulador operando, né? Então, enfim, para terminar, acho que é isso que tem acontecido na área, e o novo marco regulatório traz essas questões aí, a flor da pele aí na área de resíduos. Certo. Vamos sinalizar. Obrigada pelas palavras, professor Rodrigo. Vamos, então, apresentar a professora Patrícia e dar continuidade para essa rodada de conversa. A professora Patrícia Finamori é engenheira ambiental pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em saúde pública
pela Escola Nacional de Saúde Pública, ENSP, Fiocruz. É doutorando em urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do Laboratório de Estudo de Águas Urbanas, técnica pericial do Grupo de Apoio Técnico. Patrícia, você acredita que os novos rumos trazidos pelo novo marco direcionam pela universalização do saneamento, tão almejada universalização do saneamento no Brasil? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Ju. Boa noite a todo mundo. Eu queria primeiro agradecer o convite, né? E agradecer também a oportunidade. Eu acho que é sempre importante a gente criar esses espaços para discussão, para diálogo. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, um bom legado da pandemia foi a possibilidade de a gente estar conseguindo construir novos espaços para essas discussões, assim. Falando sobre os novos rumos, né, do novo marco, e aí, no meu caso, eu vou tratar especificamente para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os colegas já falaram vastamente dos outros componentes, né, então eu vou falar mais especificamente desses dois últimos. É importante a gente ter um entendimento de que rumos são esses que foram alterados, né? Primeiro, antes do novo marco, a gente tem uma prestação massiva dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário pelas companhias estaduais de serviços públicos, né? E aí essas companhias agora elas passam, então, a ter uma reversão de que a iniciativa privada entra no mercado, e você começa a ter claramente, né? Aqui no estado do Rio isso é muito evidente, é um dos estados onde você teve um dos primeiros movimentos nesse sentido, da conversão da prestação desse serviço, que até então era das companhias estaduais, por empresas da iniciativa privada. Acho que o novo marco foi propulsor dessa alteração, na medida em que criou alguns entendimentos para você dificultar a renovação, a manutenção dos contratos antigos com as companhias estaduais e criar um ambiente muito favorável para a construção dessas novas relações de prestação de serviços junto com as empresas privadas, assim. Aí, quando a gente vai falar se esses novos rumos são positivos para tão almejada universalização, eu vou pegar um pouquinho emprestado da pergunta que foi feita no bloco anterior, que é a respeito de drenagem, mas que eu acho que ela cabe muito bem, que foi feita pelo Alexandre, ela cabe muito bem também para o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que é se foi pensado uma abordagem específica para as áreas, aqui ele coloca das ocupações subnormais, mas eu vou ampliar para as áreas mais precárias, né, de urbanização mais precária, ou ainda outras áreas rurais, que são justamente as áreas onde o déficit do saneamento se impõe. E aí o marco ele acaba sendo muito tímido quando vai tratar dessas áreas, ou seja, justamente as áreas onde a gente precisaria ter um enfoque maior para que o atendimento chegasse e a gente, de fato, conseguisse alcançar a universalização, essas áreas não são tão prestigiadas, digamos assim, no novo marco. E aí o que a gente tem é que alguns instrumentos previstos no novo marco, como, por exemplo, a construção de contratos muito mais robustos, e isso, de fato, é um grande avanço que o novo marco traz, que é a previsão de construção de metas e prazos para o cumprimento dessas metas, mas, por outro lado, ela não há uma obrigação do atendimento dessas áreas mais precárias. E o que a gente tem visto, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, é o delineamento de alguns contratos sem a previsão de atendimento justamente dessas áreas. Ou seja, áreas de baixa densidade populacional, leia-se as áreas rurais, né? E áreas não urbanizadas, algumas sim, mas a grande maioria delas não são contempladas dentro do escopo desses novos contratos. E aí vem uma preocupação trazida, então, nesses novos arranjos, que na medida que você constrói bons contratos, as agências reguladoras vão ter, então, instrumentos para fiscalização e acompanhamento desses contratos, mas e as áreas inelegíveis desses contratos? Como é que elas ficam? Cabe às agências reguladoras também olhar para essas novas áreas, para o atendimento dessas áreas, ainda que elas estejam fora desses contratos de concessão. E aí eu enxergo isso como um espaço muito vulnerável, assim. Então, as áreas vulneráveis que deveriam ter sido foco desse grande avanço, né, do saneamento que está sendo proposto, elas ficaram um pouco de fora dessa discussão.
E então acho isso um pouco temerário, assim, né? O novo marco ele avança em alguns aspectos, mas as áreas mais necessitadas desses avanços não foram focadas nesse movimento. Para além disso, uma outra discussão que eu acho que é importante da gente trazer é a respeito dos avanços das políticas sociais para acesso aos serviços. Acho que o novo marco também foi muito tímido quando a gente está discutindo a respeito de tarifa social, por exemplo. Ainda que se proponham subsídios, num primeiro momento, se teve uma discussão muito grande a respeito dos subsídios cruzados por conta das novas regionalizações que vieram a ser feitas nos estados, mas, para além disso, as discussões relacionadas à tarifa social, elas não aconteceram. Aí, de novo, trazendo o exemplo do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, a tarifa social ela é regulamentada por um decreto de 99, esse decreto foi mantido, não houve nenhum tipo de alteração nos novos contratos na previsão de melhorias, de critérios de elegibilidade ou de maior alcance de população vulnerável, o que, no momento que a gente passa de grande empobrecimento da população, era imprescindível. Então, a gente ainda tem um decreto de 99 que tem muitas falhas, sendo ele quem rege as questões relacionadas à tarifa social. A única alteração que a gente teve nesse período todo foi uma lei que foi proposta, inclusive, pelo deputado Mink, no período da pandemia, que define o volume, na verdade, que aumenta o volume a ser fornecido a famílias contempladas pela tarifa social, ou seja, a gente demorou quase 20 anos para aumentar o volume das famílias de tarifa social, que até então elas tinham direito a um volume menor do que o volume das famílias que pagavam a tarifa normal, mas isso é um caso muito específico aqui do Rio de Janeiro. Mas, de um modo geral, o novo marco ele não chega nessas questões. E acho que são questões imprescindíveis para que a gente, de fato, consiga superar todo esse déficit que a gente tem no país do saneamento. Assim. Então, acho que é importante a gente começar a olhar um pouco para essas questões e questionar como é que a gente vai, de fato, superar elas, porque alterar o prestador, do prestador público para o privado, sem, de fato, alcançar as áreas que precisam ser alcançadas, a gente vai acabar daqui a 20 anos tendo essa mesma discussão, sabe? E acho que a gente precisa começar a repensar um pouco isso. Acho que seria isso. Professora Patrícia, temos perguntas da... Não, até né? agora não temos temos agora, não. Se alguém quiser... Se alguém quiser fazer pergunta, só usar o chat, eu passo para a professora Juliana. Enquanto isso, eu vou provocar o professor Rodrigo. Falhou um pouco, Ju, você podia repetir? Na verdade, a conexão que não está legal. Se vocês não conseguirem, posso tentar depois por escrito, mas vamos lá. Ponto que o deputado Carlos Mink falou, citou um caso, né, quando falou de Adrianópolis, da questão da captação de metano, né? E aí, essas formas de que se pode, de alguma forma, garantir uma sustentabilidade, recursos, um sistema que não só resolva as questões ambientais do saneamento, no caso dos... E se a gente tem avançado nesse sentido, se você vê uma perspectiva de avanço, um caminho que se tem avançado nesse sentido, como, por exemplo, na captação de metano, da gestão dos resíduos, ou não, se isso ainda é um horizonte operacionalmente, e por que, se você tem alguma visão em relação a isso? Bom, deu umas falhadas aí, eu vou tentar ver se eu compreendi. Vamos lá, a questão da captação de metano. Realmente, Adrianópolis foi o aterro de Adrianópolis, que é o aterro de Nova Iguaçu, foi talvez o primeiro aterro sanitário projetado, concebido com tecnologia de aterro sanitário mesmo no estado do Rio de Janeiro. Então, ele nasce da ideia
isso lá em 2004, por aí, ele nasce da ideia de se ter captação de metano e aproveitamento no compasso da época ainda do protocolo de Kyoto e da obtenção de crédito de carbono. Ela cometeu diversos erros e ela aprendeu com os erros dela e hoje ela é referência. O que acontece? Análise de captação de gás, a gente acha que qualquer aterro ele vai, no final das contas, captar biogás. Não é uma mentira, mas também é complicado, porque, primeiro, você tem que ter escoamento disso, para onde você vai direcionar esse gás. Não adianta você captar esse gás e não conseguir levar ele para algum lugar, escoar ele, indústria, ou comprimir ele para revender de alguma forma. Enfim, então, primeira coisa é escoamento. Segunda, escala, né? Então, não é todo aterro que consegue alcançar escala para se ter uma recuperação de metano a nível comercial, né? Então, recuperar o metano, minimamente, a gente tem que converter o metano em CO2 por conta da característica do gás. Mas, minimamente isso. Tá? Mas o interessante realmente é recuperar esse metano e introduzir ele num ciclo energético qualquer. Indústria, veicular, até mesmo residencial, né? Então, isso é interessante. Isso ainda está patinando no Brasil muita coisa. Então, o novo decreto 10.936, ele fala um pouco da questão de recuperação energética. Então, isso ainda é um tabu a ser quebrado. Hoje, os grandes aterros, que são grandes business, né? A gente fala que aterro sanitário no Brasil é negócio. Então, como é aqui, como é na Alemanha, como é na Holanda, entendeu? Então, assim, aterro, esse tipo de negócio, ele tem que ter receitas acessórias. Então, hoje, os grandes aterros, eles recuperam metano, eles reintroduzem isso em grande parte da indústria, né, para oferir receita acessória e ainda por cima ser elegível a crédito de carbono. Mas isso ainda está muito patinando no Brasil. Eu acho que a questão é, à medida que os municípios eles começarem a se consorciar, a fazerem escala, porque o problema são os menores, são os pequenos municípios, né? Então, esse pessoal, se não se consorciar, eles não conseguem escala. Então, à medida que isso for acontecendo, e os consorciamentos intermunicipais forem acontecendo dos aterros sanitários, eles forem sendo criados para atender ali a grupos de municípios, a tendência é que a gente tenha muito mais captação de biogás de gás de aterro sanitário, né? Do que hoje, mas isso ainda é tabu no Brasil, sim. Isso ainda é muito complicado, não são todos os aterros que têm, mesmo os business privados, ainda são poucos que fazem recuperação energética por meio de metano, captação de metano. Vou passar uma pergunta. Não tivemos nenhuma nova pergunta, né? Vou fazer uma. Com o início da operação das novas concessionárias recente, já são vislumbrados alguns impasses para a expansão e melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgoto, e que questões seriam essas, né, que se colocam nesse cenário aí que a gente tem recente? Bom, eu acho que, num primeiro momento, a gente está numa certa euforia, né? Eu acho que as pessoas comentaram, né, da gente perceber melhoras em corpos hídricos, né, da prestação do serviço tem melhorado. Então, acho que a gente está ainda num primeiro momento de uma euforia com as novas prestadoras, assim, com as novas concessionárias. Uma preocupação que eu tenho, que eu acho que é um impasse que eu vislumbro, talvez não no curto prazo, no prazo imediato, mas talvez no curto prazo isso já passe a ser um problema, uma previsão já dos novos contratos, e aí é uma previsão dos contratos aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, mas é uma prática comum a todos os estados, que é um limite do número de beneficiários pela tarifa social. A gente tem acompanhado que, de um modo geral, os novos contratos têm previsto uma limitação de beneficiários de até 5%. Né? Para além desse valor de 5%, o que se prevê é um reajuste e um reequilíbrio econômico-financeiro, enfim.
Eu acredito que, na medida que as concessionárias têm avançado nas áreas de grande expressão para usuários de tarifa social, que é o que vem acontecendo aqui no Rio, né? As concessionárias têm entrado nessas localidades, têm feito reuniões com lideranças, têm aumentado a participação dessas comunidades nas questões relacionadas à prestação dos serviços. Por outro lado, na medida que você vai aumentando esse universo de contemplados, você vai chegar nesse limite. E a gente já reconhece de antemão que esse limite de 5% ele é muito aquém a população pobre que precisa desse benefício, né? Uma comparação básica feita é o número de famílias, por exemplo, contempladas pelo CadÚnico, que vem aumentando, né, expressivamente com o cenário atual do país. E aí o que a gente vê, o impasse, eu acho que vai se dar justamente na medida que você alcançar esses 5%, que com o avanço das concessionárias de uma maneira correta nessas áreas, o que se tem é que, em algum momento, você vai ter um entendimento contratual para ampliar o benefício da tarifa social para essas famílias. Quando a gente fala de tarifa social, a gente acaba se atendo muito na conta, né? As famílias precisam de um auxílio para poder terem contas que sejam compatíveis com seus rendimentos. Mas acho que, para além disso, um outro empecilho também relacionado às questões sociais, que as novas concessionárias vão vir a enfrentar, vão ter que enfrentar, e aí não sei se são as concessionárias ou os titulares vão ter que repensar uma nova forma de organização para rever seus contratos, são as ligações. Ainda que, num primeiro momento, a gente tenha a previsão dessas interceptações por tempo seco, e aí você não tem uma relação direta com os usuários, né, na medida que você faz a interceptação nos troncos coletores de esgotamento sanitário, o MINC chegou até a levantar essa questão, por exemplo, na Barra, né? Locais onde você tem a rede de esgoto e os usuários não querem fazer a ligação na rede de esgoto. Em alguns casos, você tem decorrência já tem um sistema, e aí quer economizar, e aí tem a operação inadequada desses sistemas condominiais. Há várias questões envolvidas nesse ponto, eu não pretendo me aprofundar nisso aqui, mas há também famílias que não têm, às vezes, condição de arcar com o valor da ligação, né? Ainda que parte delas possam ser beneficiadas pela isenção da ligação, que é previsto em contrato, boa parte dessas famílias não tem essa condição. Então, eu vejo que a impossibilidade de arcar com a ligação pode vir a ser um impasse de muitas famílias que poderiam estar aderindo ao sistema, não o estarem fazendo por incapacidade financeira de aderir aos serviços. Então, acho que talvez nesse primeiro momento não, mas num curto espaço de tempo a gente pode começar a ter problemas de não ligações à rede por falta de capacidade de pagamento de uma ligação, que chega quase, em algumas prestadoras estão cobrando quase o valor de um salário mínimo para fazer uma ligação. Ainda que esse valor seja dividido em N parcelas, a gente tem que tentar pensar um pouco nessa compatibilização do valor dos serviços, e é um serviço essencial do qual as pessoas não podem viver sem, e a capacidade de pagamento dessas famílias. Então, acho que esse é também um ponto a ser digno de atenção, assim. Acho que a gente precisa ficar atento a isso. Ainda não temos perguntas, já estamos na reta final, né? Já estouramos o prazo, a ideia era concluir mais 9 horas, mas eu gostaria de fazer 2 perguntas, e aí a gente já parte para o encerramento, se ninguém mais tiver pergunta para fazer, professor Rodrigo e professora Patrícia. O professor Rodrigo comentou sobre a questão dos consórcios, né? Ele participou ativamente da elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro, e um dos temas que sempre perpassa a temática de resíduos é a sustentabilidade, né, e a questão de manter o serviço saudável, né? O novo marco regulatório traz a ideia da fixação da taxa de resíduo. Complementarmente, alguns estudos vêm provocando a formação de preço para grandes geradores, a fim de garantir essa sustentabilidade. Eu lembro de ter visto falar sobre, na UVA, né, com Canejo, falando um pouco sobre a gestão de resíduos, sobre a sustentabilidade do serviço. E o marco traz essa fixação, né, inclusive o prazo já fim de 1 ano, que os municípios já deveriam ter fixado essa taxa, e alguns deles não fizeram, né, e parece que não vão fazer, por falta de capacidade técnica. Isso gera a responsabilização dos gestores públicos nessa omissão.
né? Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho falando sobre a questão da taxa e da que forma que isso poderia dar essa garantia da sustentabilidade. E aí, já fazendo o link, né, porque em muitos casos você tem a questão do pagamento da taxa, e hoje a taxa também está vinculado à questão da cobertura de água, né, as economias. E aí, já fazendo um também, professora Patrícia, numa perspectiva maior, no contexto de direitos humanos, né, alguns acordos internacionais, tratados internacionais já apontam, né, inclusive, um desses tratados internacionais falavam da necessidade dos estados, né, com o Brasil, que estão aderindo a esse modelo de concessão, né, repensar essa relação, inclusive garantindo acesso, sob pena de quebrar a dignidade da pessoa humana, considerando que saneamento é acesso, é um direito universal humano, e, consequentemente, garantir o acesso faz parte desse direito. A gente não está garantido, né, que se reveja os contratos nesse sentido, sob pena de gravar um direito fundamental, e aí que fere completamente a Constituição. Então, eu gostaria de ouvir o professor Rodrigo falar um pouco sobre a questão da taxa de resíduo, né, e como isso impacta a sustentabilidade do serviço, e a professora Patrícia falando um pouco sobre a questão dos direitos humanos e o acesso, como foi bem falado aqui, comentou bem sobre a questão da tarifa social e de que forma isso pode ser garantido o acesso, considerando inclusive a possibilidade de rever os contratos atuais, né, nesse contexto. Boa lembrança, né? Hoje no Brasil, só a fins estatísticos, né, nós temos aí por volta de 2.000, 2.500 municípios que não cobram nada, né? O Brasil tem 5.568 municípios, mais 2 distritos estaduais que operam como município. Então, 5.570 unidades da federação, metade disso não cobra nada, né? Então, e outros 2.000 cobram alguma coisa, né? Ou seja, não alcançam a sustentabilidade, chegam 30%, 40%, 50% da despesa, né? Então, hoje, a sustentabilidade econômico-financeira do sistema, que aí a política nacional ela estabelece, o novo marco regulatório ele fortalece, é necessário por uma questão constitucional. Os municípios eles prestam serviço, eles têm que cobrar por esse serviço. A grande dificuldade é romper esse tabu de criar ali mais uma taxa, que historicamente nunca foi cobrada, né? A experiência de quem, por exemplo, trabalhou em cidades onde não se cobrava tarifa de água, desculpe, e no momento que chega aí uma companhia privada e passa a cobrar, existe uma dificuldade muito grande. Na área de resíduos, isso é 3, 4 vezes maior, porque você simplesmente não enxerga o serviço, né? Você coloca o resíduo, ele desaparece da tua porta, e como se fosse mágica. E no imaginário populacional da população, isso é mágica mesmo. Ele desaparece. E aí você tem que ainda pagar uma taxa por isso, né? Então, isso é um tabu que prefeitos não querem enfrentar. Bem, na verdade, é isso. Então, prefeitos não querem enfrentar isso. E os municípios acabam tirando receita do tesouro para poder cobrir esse tipo de serviço. E aí, se a gente considera que 80%, 75% dos municípios brasileiros vivem efetivamente do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, da União, nós todos rachamos a conta da coleta de resíduos em municípios como Altamira, no Pará, entendeu? Que não cobram taxa. Então, basicamente, é isso que acontece, entendeu? Então, o rateio ele é nacional, sabe? Então, a cobrança de taxa ela é fundamental. Hoje, o que acontece? Inclusive, uma coisa que eu trabalho lá na Universidade Federal de Juiz de Fora é isso. O município ele pode fazer a receita acessória. Os municípios eles estão perdendo a chance incrível de estabelecer rotas tecnológicas, de criar rotas tecnológicas que recuperem 30%, 40% de materiais recicláveis e reintroduza isso no mercado, revendendo isso, para fortalecer o quê? Justamente diminuir ou minorar a questão da cobrança da taxa. Então, hoje no Brasil, todo o arcabouço legal está preparado para que aconteça esse tipo de coisa. O município ele trabalha na recuperação de materiais, ele aumente a coleta, ele faça receita acessória e ele cobre a tarifa que seja justa, né, diante daquilo que ele já consegue recuperar de receita acessória. Mas, no entanto, o que acontece não é isso. A nossa recuperação de materiais está na casa de 0,5%, quando chega a 1% é muita coisa,
entendeu? O município, quando cobra ou por IPTU e não alcança aí a receita porque os cadastros de pessoas são desatualizados, ou alguns estão começando a cobrar da taxa de água e na conta de água. Isso está criando um barulho enorme, entendeu? Então, assim, mas a tendência é que isso, com o passar do tempo, vá realmente ganhando forma e os municípios não vão ter para onde correr, porque ou cobra ou o FPM não vai cobrir isso a vida inteira, sobretudo em momentos hoje que a gente tem redução de ICMS, né? Isso reduz exatamente essa participação dos municípios e menos dinheiro para outras questões e ainda por cima cobrir esse tipo de limpeza urbana, né? Felizmente. Eu acho curioso, né, como é que a gente está tratando do mesmo tema, e a minha fala vai um pouco, acho que vai até o Rodrigo falando muito da necessidade de se cobrar, de se ter o financiamento dos serviços, né, e quando a gente quer falar, por exemplo, de abastecimento de água e esgotamento sanitário como um direito humano, há que se pensar talvez em não cobrar. Algumas famílias, quando a gente pensa na água com esse olhar, né, sobre esse viés, há que se pensar que ainda que se tenha uma redução do valor da tarifa, como é o caso, por exemplo, da proposta da tarifa social, para algumas famílias, mesmo esse valor da tarifa social, a gente pode pensar, falando aqui de famílias extremamente pobres, que não ganham nem um salário mínimo por mês, mesmo o valor da tarifa social é um valor muito alto a ser pago. Então, o que a gente vislumbra é talvez a necessidade de outros instrumentos de política social para o acesso a abastecimento de água e esgotamento sanitário. As recomendações, aí, não só da ONU, mas de outros organismos internacionais, né, de que você não comprometa mais do que 3% a 5% da sua renda familiar para o pagamento dos serviços de saneamento. Em alguns casos, o valor da tarifa cheia ela ultrapasse muito, né, o rendimento das famílias. Quando você tem a redução para a tarifa social, você consegue aí equalizar um pouco essa conta e aí ter, de fato, a possibilidade da inserção formal via tarifa social de muitas famílias de baixa renda, mas, em alguns casos, o que a gente chama de baixa renda é tão pobre que nem mesmo a tarifa social tem condições de fazer agregar essas famílias no sistema. E aí o que a gente vislumbra, então, é a impossibilidade de cobrar. Realmente pensar em formas ou instrumentos para que você tenha, por exemplo, um volume mínimo de água que você oferte a essas famílias e não faça o corte da água na medida que você vislumbre que a incapacidade de pagamento é o que está ditando o não acesso a esse serviço. Então, acho que o direito humano à água ele vai muito pensando nisso, que talvez não cobrar pode ser a saída. Só foi uma complementação. O que é interessante é o seguinte, na área de resíduos, o cobrar também pode ser algo que não aconteça efetivamente à medida que o município ele compreenda que ele pode fazer receita acessória. Na área de resíduos, diferente, por exemplo, de água e esgoto, resíduos se pode fazer receita acessória. Entendeu? Recuperação energética de resíduos, geração de energia elétrica, a recuperação de materiais recicláveis, compostagem, sobretudo em municípios que vivem de agricultura, compostagem, ou seja, tudo você pode fazer receita acessória na área de resíduos, tem muitas possibilidades para justamente o município minorar ou não cobrar a tarifa. Entendeu? Ele faz receita com aquilo que ele está pagando para dispor. Entendeu? Então, à medida que ele deixa de dispor, ele já está economizando. Quando ele faz receita com aquilo, ele está ganhando 2 vezes. Né? Então, em resíduos, existe a possibilidade de não cobrar. Eu tenho feito umas avaliações relacionadas a isso, mesmo te tirando da conta todas as famílias em vulnerabilidade, que aí você tem razão, você tem que cobrar tarifa de quem pode pagar. Né? Não necessariamente não vai cobrar de todo mundo. Não é justiça social isso. Né? Mesmo tirando da matemática as famílias em vulnerabilidade, os domicílios, na verdade, de famílias em vulnerabilidade, o município ainda consegue fazer receita suficiente para não ter tarifa. Olha que incrível. Para não ter tarifa. Não é de minorar a tarifa, não. É não ter tarifa. E não é alcançando números inalcançáveis, não. Por exemplo, 100% de recuperação de materiais
é um número inalcançável. Ninguém vai alcançar, ninguém alcança isso, nem na Holanda, nem na Alemanha. Ninguém alcança isso no mundo, para 100% de recuperação de materiais recicláveis. Mas se você chega a 50%, que já é um número estratosférico, você consegue alcançar receita suficiente para você não cobrar tarifa. Entendeu? E empatar com a despesa do descarte final. Então, assim, é muito interessante isso na área de resíduos, a possibilidade de rota tecnológica para fazer receita acessória. Entendeu? Que em água e esgoto isso praticamente não existe. Né? Em drenagem, só complementando também, né? A drenagem também vai muito de encontro aí com o que o Rodrigo falou, dessa questão da dificuldade, né, de você implementar uma taxa. A gente entende também, a Patrícia falou, é fundamental, né? A gente tem uma população já muito que já tem uma renda muito baixa e ainda você cobrar mais taxa, cada vez mais taxa, isso é muito complicado mesmo. E a própria população muitas vezes não entende também, né? Por exemplo, o resíduo. O Rodrigo disse, né? A gente gera o resíduo, passa o caminhão, leva e você não vê. E a drenagem é pior ainda, porque a pessoa acha que a chuva não é culpa da pessoa. Então, se chove e inunda, ela fala, mas não tem nada a ver com isso. Choveu forte. Então, essa questão da cobrança também, até eu estava lendo um artigo que fala sobre a possibilidade de também retirar fundos para a drenagem da própria outorga do direito de uso de recursos hídricos, né? Que isso está, inclusive, ali com respaldo até na própria Constituição e depois na própria Lei das Águas. Então, é isso, assim, eu acho que a ideia é pensar de forma inteligente, né, numa maneira de custear esses serviços sem onerar ainda mais para as pessoas, né? Até a gente se incluindo nessas pessoas, porque cada vez mais a gente paga imposto e nem sempre vê a aplicação disso, né? Só para colocar uma informação aí, na semana passada teve um evento chamado FIX, na FEComércio, e o presidente da Águas do Rio disse que a Águas do Rio, na verdade, já está com 10% do seu valor aí em tarifa social, tá? Então, não me parece que as concessionárias estejam com uma preocupação nesse momento de limitar a 5%. O entendimento é que o desafio do saneamento é muito maior que isso, e essa é uma questão que certamente vai ser levada à Genersa para uma conversa futura. Me parece uma consciência coletiva das concessionárias no sentido de compreender esse momento econômico que o Brasil está vivendo e essa necessidade de algumas famílias, né, de não pagarem o serviço. Então, esse é um assunto que certamente virá aí a discussão com as 4 concessionárias, com as 3 concessionárias em operação. Obrigado, professores Monique, Lívia e Rodrigo, Patrícia, professora Juliana. Certo. Vocês me escutam? Porque o meu para mim, está bem estável. Eu acho que a gente pode fazer os encaminhamentos finais, então, né, Marcos Paulo? Não identifiquei novas questões do público. Uma conversa bastante rica. Para mais, teremos o curso, né? Então, acho que posso passar minha palavra para você fazer os encaminhamentos finais. Quero agradecer a professora Juliana, né, professora do curso, a professora Monique, Lívia, Rodrigo, Patrícia, todos os professores do curso também, que reiteramos, começa dia 9 de agosto, né, vai falar sobre o novo marco regulatório do saneamento básico, panorama geral. Foi só uma pinceladinha do que, um petiscada, né, como diriam os espanhóis, sobre o curso, do que vocês vão ter a oportunidade de ver. A PUC acabou de colocar aqui o link do acesso ao curso, terem maiores informações a partir do que está sendo apresentado. E amanhã teremos continuidade dessas rodas de conversa, falaremos sobre aspectos institucionais, então vamos falar sobre a questão de planejamento, controle social,
Questão fundamental, que a regulação foi tocada aqui várias vezes, né? Sobre a questão dos contratos, que também foi comentada aqui algumas vezes. Então, amanhã realmente é imperdível, né? O professor Firmino, que foi ex-presidente do INEA, tem um pós-doutorado sobre a temática de tempo seco, né? Vai estar conosco aprofundando e discutindo sobre esses temas, né? Que são relevantes hoje também no marco regulatório de saneamento. E, como sinalizei, tem que se inscrever novamente, porque é um outro evento, e a partir daí vocês vão receber o site, você recebeu o link para poder acessar o seminário de amanhã, que é gratuito também. Peço, por favor, que divulguem para as pessoas, né, caso vocês tenham essa oportunidade, para poder estar participando. Eu tentei verificar com a questão do certificado, não me deram uma posição concreta, mas é que como vocês já fizeram a inscrição, o certificado deve vir automático, mas eu vou consultar, e aí peço para que entre em contato com a PUC, entre em contato com vocês para poder passar essas informações, para que seja automático, salvo engano. Tá bom? Bem, boa noite a todos e a todas. Amanhã estaremos aqui, a partir das 19 horas também, né? Quem vai estar moderando sou eu e a professora Monique. Vou estar moderando a primeira parte, falando com o professor Firmino, e o resto da professora Monique, e no encerramento estaremos juntos também, para fazer essa roda de conversa final. Tá bom? Boa noite a todos e a todas. Voltem amanhã, hein, pessoal? Amanhã, caso possam, só acessar o link aí, estaremos aqui também. Isso aí. Boa noite, gente. Boa noite. Um abraço.